Queria que você abrisse em Eclesiastes 10, versículo 10. Vamos ler esse texto aqui no telão. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Mais uma vez. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Esses textos bíblicos de Provérbios, de Eclesiastes, são um ponto de partida para a gente poder compreender as diversas vertentes da nossa experiência de vida. Quando um sábio escreve acerca de alguma coisa, ainda que aquilo seja verdadeiro, mas ele não está preocupado tão somente com aquela questão do machado, da lenha, da madeira. A preocupação dele está em estabelecer um princípio. E esse princípio você pode aplicar a qualquer área da sua vida. Por exemplo, um marido meio bruto, meio violento, que não se especializa na gentileza, na educação, na bondade, no carinho, ele é um machado que ficou cego. Ele se torna cego pela forma, talvez, de como ele aprendeu a viver, do que ele viu do pai e da mãe. Ele achou aquilo como verdadeiro, como correto. Às vezes ele é influenciado pela sociedade e ele acha que o fio do machado está bom e que ele consegue conviver com aquilo para o resto da vida. Mas só que ele não consegue perceber o quanto aquilo está machucando o relacionamento conjugal. É um machado cego, que faz com que ele não consiga atingir o coração da pessoa que seria a pessoa mais importante da sua vida. Mas é um machado cego. E quando ele tenta conseguir as coisas, não estou conseguindo, então ele usa mais força, ele engrossa mais a voz. É o pai que de repente é um machado cego na vida do seu filho. Ele não consegue falar o coração do filho, ele não consegue ministrar o seu coração. E então, na sua frustração e no seu desespero de não encontrar o resultado que ele esperava, de ver o filho estudando, sendo obediente ou seguindo as direções, então ele põe mais força na voz, ele põe mais força no ímpeto, talvez do que ele chama de disciplina, mas ele está longe, e cada vez mais longe, de obter os resultados que ele deveria receber. Amém, queridos? É o patrão ou é o empresário que, tudo bem, por misericórdia, ele deixa ali um funcionário, não é um bom funcionário, é um funcionário que o lesa, é um funcionário que não é competente naquilo que ele deveria fazer, mas ele fica com aquele medo de, olha, não vou mexer com isso, porque eu vou ter problema tal. Então ele tem que usar de mais força para poder resolver problemas, porque ele tem machados não afiados. Então, esses sábios, quando eles compartilham alguma coisa, eles estão dizendo, olha, presta atenção no que este ensino pode lhe trazer de entendimento para você aplicar a todas as áreas da sua vida, até para você poder perceber naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom. Por exemplo, eu sou péssimo de direção na cidade, estou no carro, sou muito bom motorista, graças a Deus, também tenho a medalha da humildade de ser um bom motorista, mas sou péssimo na direção, sou capaz de tomar uma direção para cá, sendo que era para lá. Noemi que tem que ficar dizendo, isso não é para cá, é para lá. Eu falei, eu pensei que era tal. E eu percebi que por me perder algumas vezes, poucas vezes, eu descobri o seguinte, que é muito mais fácil afiar o machado do que ficar perdendo tempo procurando a estrada. Então o que eu faço? Já saio de casa, já ponho o GPS direitinho, pode ser ali na esquina, mas eu já ponho o GPS, por quê? Pode ser que o GPS indique para você, olha, tal via está interditada. Então eu comecei a perceber, interessante, por que eu não ponho o GPS antes? Porque eu achava que era perda de tempo. Eu achava que era perda de tempo ficar ali parando para programar e tal. Mas eu falei, gente, eu não perco muito mais tempo perdido nas ruas do que parando e planejando e afiando o machado. A gente vê em países mais desenvolvidos que para obras de
obras que talvez demande-se 10 anos de construção, eles param 1 ano e meio ou 2 anos só no planejamento. Puxa, é muito tempo para parar. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, e a coisa vai atingir o objetivo mais rápido. Porque às vezes nós achamos que é perda de tempo e acabamos perdendo mais tempo, com desperdício de dinheiro, com desperdício de oportunidades, com desperdício de ânimo, de pessoas. Às vezes é melhor você parar a sua vida um pouco, e na vida espiritual é assim também. Às vezes Deus nos chama para parar um pouco, para reorganizar a casa. Nós começamos este ano dizendo o seguinte: olha, nós não vamos nos apressar em fazer coisa alguma, vamos parar e vamos ouvir a voz de Deus, vamos separar 21 dias de oração, para quê? Para afiar o machado, porque quem não afia o seu machado, ele vai ter que empregar mais força, e tem muita gente cansada no seu casamento, tem muito empresário que está de rombo em rombo, de tropeço em tropeço, porque nunca parou para se especializar, nunca parou para estudar. Eu fico preocupado com a geração de jovens hoje, porque a geração, e isso não é uma crítica aos jovens, não, eu entendo que nós todos estamos dentro de um fluxo, onde a gente tem que realizar, e hoje está mais difícil a gente segurar a onda, porque os apelos são enormes. Você abre as redes sociais e você vê, opa, sucesso, êxito, o outro conseguiu, o outro avançou e tal. Então vai gerando no coração da gente aquele negócio: eu também tenho que conquistar, eu também tenho que fazer, e vou realizar, e vou comprar, e vou atingir. Então vivemos numa sociedade onde nós estamos sendo impelidos ao êxito, mas estamos menosprezando o fio da navalha, o fio do ferro, o corte do machado. Então, qual é o recado à geração de hoje? Olha, não dá muito ouvido a essa geração que está dizendo: vai, conquista e vá rápido. Às vezes você tem que parar para estudar. Isso a gente diz a gente diz para os nossos filhos: olha, não se empolga com o que você sabe, porque em pouco tempo você fica ultrapassado. Tem gente que vai atropelando, porque vai conhecendo, e às vezes a gente pensa que já sabe, que a gente já sabe realizar, e que não precisa parar para estudar, e não precisa parar para se especializar, não precisa parar para se reprogramar, a fim de, olha, aqui eu vou ficar absorvido nisso, até ter um machado bem afiado, para quando empregar a força, essa força não vai me matar, essa força não vai me exaurir, essa força não vai me angustiar, mas ela vai produzir o resultado. Como pai, não vou precisar gritar. Já percebeu que tem famílias que já não conseguem mais abaixar o tom de voz? Eles começaram na gentileza, mas aí não conseguiram mais aquilo que eles queriam, e aí começaram a subir um degrau na forma de falar. E eles não estão percebendo que cada vez estão falando mais alto, que cada vez estão falando mais grosso, que cada vez estão sendo mais impetuosos, até fisicamente falando, e eles vão subindo nessa escalada do que o sábio disse: olha, está empregando mais força. Mas eu queria te fazer um convite a você conquistar, não por força nem por violência. Comece a se espelhar nos lares que conseguem ter filhos obedientes, mas não tem um pai gritando, nem uma mãe violentando. Isso não quer dizer que eles estão deixando de serem disciplinadores. São disciplinadores, mas com moderação, com autoridade, não com uma autoridade violentadora, nem agressora, mas estão conseguindo os resultados, e você vai ver como é que eles se conversam, como eles se falam. É na base da mansidão, é na base da gentileza, mas com firmeza. Porque eles estão aperfeiçoando algo dentro deles. Estão descobrindo que aqueles que não afiam o seu machado vão ter que empregar mais força. E é tão ruim você vê as pessoas
cansadas. Chega um determinado momento que não conseguem resultados, estão extremamente desgastadas. Eu vi um desenho de uma mãe, um desenho alguém fez, e nesse desenho a mãe estava com o olho fundo, e ela gritava com o menininho que estava sentado, já com um brinquedinho na mão, era um desenho, tinha um monte de brinquedo, e a mãe já não aguentava mais pelo desenho, parecia que ela estava nervosa, e falando em voz alta, e ela chega e fala para o menino o seguinte: eu não sei mais o que você quer. E o menino falou assim: que você me diga não. É só isso que eu quero. Não quero mais brinquedo. Eu não quero mais brinquedo. Eu não quero mais que você faça tudo o que eu peço, ou tudo o que eu mando. Eu quero, em outras palavras, que você afie o seu machado, e que você gaste tempo para poder compreender que não é dando tudo que você vai resolver. Que não é alimentando o consumismo que você vai resolver. Aquilo que aquele menino precisava naquele momento não era mais brinquedo ou mais coisa, porque essas coisas vão desgastando, e o desenho deixa bem claro, o olho fundo da mulher, e o grito e o cansaço. Ela é nova, mas ela está cansada, porque não afiou o ferro do machado, e está empregando da força. O que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida? Ele vai na origem do nosso problema. Uma historinha, 2 lenhadores, um mais velho e um mais novo. O mais velho ensinou para o mais novo como usar o machado na floresta. E o mais novo cresceu achando que aprendeu mais do que o mais velho, e falou: então vamos fazer uma competição, 8 horas, vamos ver quem consegue cortar mais árvore. E então 8 horas se processaram, e o jovem lá cortando a árvore, e de vez em quando ele dava uma espiadinha e via o velho sentado. Aí ele falou: coitado, ele é velho, ele está cansado, eu vou ganhar essa competição. E cortava, de repente olhava e via o velho de novo ali sentado. Chegou no final do dia, o velho havia cortado muito mais do que o jovem. E o jovem perguntou: mas como? Toda vez que eu olhei para você, você estava sentado. E ele falou assim: não estava à toa, eu estava afiando o meu machado. Então, quando você me viu aparentemente sem fazer nada, eu estava afiando o machado, enquanto você loucamente estava tentando fazer e realizar e produzir. Eu estava me especializando, eu estava lidando com as ferramentas que eu tenho, porque é com essas ferramentas que eu preciso atingir um objetivo. Eu queria lhe perguntar nessa manhã, como é que está esses processos na sua vida? Eu queria lhe perguntar, como é que está seu casamento? Você já está na base do ter que empregar força? Como é que está a sua empresa? Você já está na base de ter que ficar se endividando, pegando dinheiro de tudo quanto é lugar e não conseguindo pagar nada? E você vai se cansando? Como é que está a sua relação com seus filhos? Você ainda está na base da cordialidade, da mansidão, do amor? Ou você já está na base dos gritos, onde você já está desesperado por não conseguir trazê-lo de volta? Como é que você está na sua esperança? Como é que você está hoje na altura da sua vida, achando que já está velho demais para fazer alguma coisa nova, e que tudo bem, diante dessa mensagem, você pode até se culpar, dizendo: olha, realmente eu perdi a minha vida e não afiei o meu machado, agora é tarde demais. Mas eu quero te dizer que não é tarde demais, que você hoje possa compreender que há um lugar para você, que há um chamado de Deus para você, e que vale a pena você atentar para o que Deus está falando, em nome de Jesus. Houve um homem, João Batista, que demorou para aparecer no cenário mundial, porque ele passou a vida inteira afiando o seu machado. Ele demorou para ser o profeta que reconhecidamente por Jesus foi de todos o maior dos profetas, maior do que Moisés, do que Daniel, do que Jeremias. Ele demorou para aparecer no cenário público,
no cenário de Israel. Ele foi lá para o deserto. E a gente fica pensando, por que ele foi para o deserto? Foi para estudar a natureza humana. Por que ele foi para o deserto? Para não ser contaminado com o formato de homem que a sociedade desenha. Foi para o deserto para poder entender como é o homem segundo a constituição divina, a fim de poder compreender a causa dos nossos desvios, dos nossos problemas. Foi para o deserto. Ele foi para o deserto para afiar o seu machado, para quando ele viesse a falar comigo e com você, porque ele continua falando comigo e com você, ele possa chegar em mim e em você e dizer o seguinte: olha, o machado está posto aonde? Lá na copa da árvore? Não, o machado está posto à raiz. Ele afiou o seu machado de tal maneira para quando chegar e me encontrar como marido, me encontrar como pastor, me encontrar como empresário, me encontrar como filho, ele possa apontar um machado tão afiado para poder dizer: olha, o teu problema é esse, não é aquele que você pensou que era. Teu problema não foi aquele que te deu o chapéu, teu problema não foi aquele que puxou teu tapete, teu problema não é o dinheiro que faltou. O problema não é a mulher que te traiu ou o marido que te traiu. O machado está posto à raiz das árvores. Ele está dizendo, ele afiou o seu machado de tal maneira para chegar em mim, chegar em você e dizer: olha para o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema está em mim, não está no outro. Então, enquanto a gente afia o nosso machado para lidar com as diversas demandas da vida, precisamos aproveitar a oportunidade que temos hoje de sermos beneficiados por aquele que já afiou o seu machado a nosso favor. Então, com certeza, quanto mais você afiar seu machado, mais o seu filho amanhã vai agradecer. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe, porque você afiou o seu machado na época que eu mais precisava, e hoje eu sou a moça que eu sou, porque você afiou o seu machado na minha vida. E esse machado foi para chegar na raiz do problema, na raiz do meu orgulho, da minha rebeldia, na flor da minha adolescência, onde eu achei que eu era mais esperta do que você, mas você afiou o seu machado a meu favor para tocar na raiz da árvore, na origem dos meus problemas, na origem dos meus conflitos. Então, quanto mais você afiar o seu machado hoje, mais o seu filho vai agradecer, mais os seus netos vão agradecer. Mas hoje nós estamos também desfrutando do benefício daquele que afiou o seu machado por nós. E então, quando ele apareceu no cenário mundial, ou no cenário de Jerusalém, ele apareceu com uma mensagem totalmente conflitante com a realidade com que o povo vivia, porque ele teve a coragem de falar o que as pessoas não tinham coragem de falar. E olha o que ele fala em primeiro lugar, no versículo de Lucas 3, versículo 7, por gentileza, pode colocar para mim. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Pode continuar um pouquinho ali, no versículo anterior, por gentileza. Não precisa dizer para o seu vizinho, não. Diga para você mesmo. Diga para você mesmo: raça de víboras. É chocante, não é? É ou não é? Mas isso é a palavra de Deus. No final dessa passagem vai dizer: e lhes pregava as boas novas. O próprio nome de João Batista é a graça de Deus, ou é o Deus que perdoa. Mas para a gente poder desfrutar dessa graça e desse perdão de Deus,
a gente tem que ir para a raiz. E a primeira coisa que ele diz a essa geração enganada, por que enganada? Porque o povo vinha para o batismo de João. Agora sim, vou ler para você entender o contexto. De novo, vamos ler juntos. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O ideia hoje em dia não tem mais acento. Então, como a tradução é antiga, desconsiderem o acento lá do ideia. Versículo seguinte, versículo 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Duas coisas conflitantes. Primeiro, a revelação da natureza. E, em segundo lugar, a capa que nos engana. Diga: a revelação da natureza e a capa que nos engana. João Batista vem tirar a capa que nos engana. Qual era a capa que enganava esse povo? Eu sou filho de Abraão. Eu sou crente da Igreja Voz. Ou eu sou crente da Insegec, ou da Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Nós sempre vamos ter uma capa, mas essa capa é extremamente enganosa. E é essa capa que faz com que nem você afie o seu machado para ser mais eficaz, como você também às vezes não recebe a ação desse machado a seu favor, porque você tem uma capa. É a capa do bom moço, é a capa do bom crente, é a capa do bom cristão, é a capa do bom evangélico, é a capa do bom marido, que na sua própria concepção não tem nada a ser mudado nas suas relações. Até que chega alguém que afia o machado e afia o machado. E quando você afia o machado, você vai descobrir onde está o problema. Antes de chegar aqui para a gente pregar, para a gente ministrar, como eu tenho dito, em várias oportunidades, há muito tempo de choro nos bastidores. Há muito tempo de oração nos bastidores. Há muito tempo, ali naquele lugar secreto, onde Deus revela o coração e diz: olha, o problema de fulano, ou de Beltrano, ou de Cicrano, não está naquilo que ele acha que é, mas está na base da vida dele. Põe um machado ali. E na hora que você põe um machado, ele vai poder compreender que não basta ser filho de Abraão. Não basta ser filho de pastor. Não basta ser filho de crente. Não basta participar de um culto dominical. Porque alguma coisa para ser de fato mudada na sua vida, precisa ir para a essência, precisa ir para a base. Seu casamento vai mudar? Vai mudar. Se você começar a ter mais olho no olho com a sua esposa, e mais olho no olho com seu marido, e um pouco mais de conversa, para você poder descobrir onde é que está a origem dos conflitos que vocês têm. E não se contentar com a capa de ser filho de Abraão, que diz: mas eu tenho 30 anos de casamento. Você pode ter 30 anos de casamento, está se gloriando no fato de você talvez nunca ter feito o que outra pessoa fez, mas o teu casamento está em ruínas. E você não consegue perceber isso. E não consegue porque essa capa te dá uma falsa impressão de que está tudo bem. Até que chega alguém e te chama na essência. João não queria ofender ninguém. Quando ele chama o povo de raça de víbora, ele não está xingando ninguém, ele não está agredindo verbalmente ninguém,
mas ele está tirando a capa e dizendo, olha, a sua natureza é essa. Então para um pouquinho, raça de víbora, o que que é? É cobra, é serpente, é veneno. Ou seja, o que está sendo produzido na sua vida não está abençoando seu casamento, muito pelo contrário, está envenenando as suas relações. Já parou para pensar que tem gente que não consegue parar em emprego, e quando ele sai do emprego, ele mete o pau em todo mundo, mete o pau no patrão, na empresa, a empresa dá tudo, faz tudo, e cerca por detrás e por diante, como a Bíblia diz. Mas ele vai sair de emprego, e de emprego, e de emprego, e de emprego, culpando a Deus e o mundo inteiro, mas ele não consegue perceber que da vida dele exala veneno. Veneno para as relações, discórdias, desentendimento, e ele não consegue perceber que ele é a fonte desse veneno. Deus está lhe trazendo a este lugar onde as nossas máscaras estão sendo retiradas de nós. E com toda a sinceridade do mundo, primeiro a procurar tirar essa máscara sou eu mesmo. Essa semana eu coloquei uma informação, mas eu coloquei uma frase que depois a Noemi olhou e ela falou assim, olha, legal que você divulgou, mas o que você quis dizer com aquela frase? E é interessante, na hora, depois falei, mas o que realmente eu queria com aquela... Não vou falar a frase não, viu? Vocês estão curiosos para saber o que é, mas não vou falar. Porque isso é uma coisa só minha e dela, e minha e de Deus só. Mas aquela observação que ela fez, e que bom você ter uma pessoa que tem um machado afiado. E se é alguém que tem um machado afiado, é a Noemi. Ela é quietinha daquele jeito, ela fica ali nos bastidores, mas ela tem um machado afiado, e vai lá na raiz. Mas o que você quis dizer com aquela frase? Aí eu fui e pensei, realmente, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. O que eu quis com essa frase? O que eu queria mostrar? O que eu queria aparentar? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E é a essa exposição, a esse machado cortante que vai para a raiz das intenções. Não é aquilo que você aparentou, mas é o que você de fato desejou com aquilo. Aquilo que você imaginou no seu coração e que talvez nem você percebeu que você queria demonstrar isso através do que você escreveu, mas lá em Hebreus 4, versículo 12, diz isso, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, corta dos 2 lados. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela é capaz de dividir pensamentos e propósitos do coração. Ela divide juntas e medulas. Ela vai para um lugar mais secreto, mais íntimo. É um machado na raiz, machado afiado, que vai na raiz e que mostra, teu problema não é esse, teu problema é esse. Teu problema não é o que você aparentou, mas é aquilo que você desejou, é aquilo que você intencionou secretamente do teu coração e que você alimenta hoje e amanhã e depois, até que venha um machado e decepe essa raiz maligna, para você poder ser uma nova árvore. Diz que Jesus está dizendo que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Que havia-se uma discussão que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Mas não é o lavar as mãos como a gente conhece. Para o judeu, havia todo um ritual para lavar as mãos. Era uma questão religiosa. E Jesus está dizendo, não é isso que entra, que contamina, mas é o que sai da boca,
é o que contamina. Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. E é do coração que procedem os adultérios, é do coração que procedem os homicídios, é do coração que procedem os roubos, é da origem, é o machado posto à raiz, é a intenção, é o objetivo, é aquilo que está dentro de você e que agora o Evangelho expõe, não é o pastor que expõe. Tenho dito para algumas pessoas, aqui é o lugar para todo mundo vir. Esse é um lugar onde o rico vem, onde o pobre vem, onde o casado vem, onde o divorciado vem, onde o homossexual vem, onde o heterossexual vem, onde todas as pessoas vêm. Esse é o lugar. Porque todos precisam ouvir a mensagem de Deus. Agora, como cada um receberá esse machado na base e na essência da sua vida, é só Deus que sabe. E bem-aventurado aquele que de fato é exposto, não pelo pastor ou por alguém, mas é aquele que é exposto pela palavra que vai aonde? Na origem da vida, na essência da nossa vida. E foi isso que ele disse. Por gentileza, podemos voltar aqui ao texto bíblico de Lucas, capítulo 3. Só o anterior, por gentileza, o versículo 7. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ok, pode ser agora o 8, vamos lá. Vamos juntos. Deem frutos, vamos juntos. Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O outro, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Aí esse é o ponto. Porque tem hora que o pastor aqui fica fazendo acrobacia para dizer: aceita Jesus, vai ser bom para a sua vida. É como se ele dissesse: faz um favor para mim, aceita Jesus. Mas João não. A palavra dele foi tão na base, e eles entenderam tanto que era com eles, que eles disseram: que faremos então? Então o que eu preciso fazer? Meu amado, enquanto isso não surgir de você, como resposta ao Evangelho, isso fica claro. Qual é a maior alegria de um pai? Não quando o filho é tão somente convencido pelo pai, mas quando o filho assimilou os valores e chega para o pai e diz: pai, eu decidi fazer isso. Que maravilha! Porque veio de você. Você compreendeu na essência o que você precisa ser na sua vida. Que faremos então? Então tá bom. Vamos para o outro? João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Para um pouquinho no versículo 11. Hoje em dia, talvez alguém interprete essa palavra o seguinte: já sei então o que fazer para ser salvo. Eu vou ingressar no Ministério de Ação Social e vou distribuir roupa e alimento e serei salvo. Não é isso que ele está dizendo. Se você parar para pensar no contexto em que eles viviam, esse contexto aqui é literal. Quem tem 2 túnicas, porque o melhorzinho daquela época, no máximo, muita não, no máximo tinha 2 túnicas. Então quando ele diz, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Ou seja, é um corte na sua vida.
Se você não sentir que o Evangelho cortou alguma coisa na sua vida, você não verá o reino de Deus. Se você não sentir que o Evangelho está vindo realmente para tirar algo de você, você está apenas mudando de religião. Só isso. Então, quando ele vai aqui na raiz da árvore, ele está reconhecendo que havia uma sociedade em que o melhorzinho, no máximo, tinha 2 túnicas. Então, ao receber a mensagem do Evangelho, a salvação não está na túnica, mas a salvação está no quanto o Evangelho produziu uma mudança de desapego, a ponto de ele entender, olha, eu tenho 2 túnicas, mas agora eu tenho a capacidade de olhar para o outro. E foi isso que o Evangelho fez na minha vida. Estou falando aqui do Evangelho, não na minha vida, mas é isso que o Evangelho faz na nossa vida. Então quem tem 2 túnicas, você parte com quem não tem. Não é um quesito social meramente. Mas é uma atitude social que apenas evidencia o fruto do que se processou lá dentro. Isso é tão poderoso que não é o quanto você dá para o seu filho que vai fazer diferença, porque a questão não é social, mas é o quanto você se converte a ele. É o quanto o seu coração muda a ponto de mudar a linguagem. É o quanto o seu coração muda a ponto de mudar a mentalidade. É o quanto o seu coração muda a ponto de você providenciar ou se deixar cortar. E se isso não acontece, não entendemos o Evangelho na nossa vida. Versículo 12. Alguns publicanos ou cobradores de impostos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Vamos lá de novo? Versículo 13. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Mais uma vez. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Isso está falando para o publicano, isso está falando para o feirante, isso está falando para o empresário, isso está falando para o construtor, isso está falando para o político, está falando para o pastor, está falando para o dono de casa, dona de casa, o dono da casa, está falando a todos nós, deixa o Evangelho entrar de tal maneira que você tenha condições de viver uma vida honesta e justa, mas acima de tudo, deixa o Evangelho entrar no seu coração de tal maneira que você se coloque no lugar do outro. É só o Evangelho que vai fazer com que a gente se coloque no lugar do outro. Não cobre nada além do que foi estipulado, porque tenha no seu coração a consciência de que cada centavo a mais para você é um centavo a menos para o outro. A questão não é o quanto você está se enriquecendo, a questão é quanto o outro está empobrecendo. A questão não é o quanto você está em evidência, é o quanto o outro está cada vez mais sendo subjugado. E isso é Evangelho. Versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. Quem eram os soldados? Os que eram cooptados pelos cobradores de imposto, porque os cobradores de imposto queriam extorquir alguém, e então enviavam os soldados para que o soldado pudesse apertar aquela pessoa. Hoje muitas milícias fazem isso, né? Para oprimir o outro, para extorquir. Quer ser salvo? Não faça parte desse contexto
Não deixa de ser soldado. Não precisa deixar de ser publicano, cobrador de imposto. Seja diferente. O que João está procurando fazer? Machado, a raiz, a base das árvores. A raiz da árvore. A raiz do problema. Admiro o ministério dos psicólogos que nos ajudam a expor a nossa vida no bom sentido. Fala um pouco da sua vida, fala um pouco do seu passado, e a pessoa vai falando, a relação com o pai, com a mãe, tal, até que chega a uma base, até que chega a uma origem, até que chega a uma fundamentação. Olha, vamos tratar isso? Vamos partir daí, desse ponto? Porque a partir daí, muita coisa se desencadeou na sua vida. Vamos curar. Vamos compreender o que Jesus diz. Olha, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Quero encerrar antes da ceia. Que uma vez uma pessoa estava trabalhando na floresta com um machado. Trabalhando, mas o ferro do machado caiu na água. E aquele jovem profeta que estava trabalhando para edificar uma casa dos profetas, ele disse: ai, era emprestado. Primeira coisa louvável que a gente encontra aqui é alguém lamentar de verdade por alguma coisa que não era sua. E que ele sente a responsabilidade de reaver para devolver. Por quê? Porque era emprestado. Porque essa consciência também, ela tem se perdido na nossa sociedade. Por exemplo, alugamos uma casa, essa semana a gente foi, né, o Elcio, o Geraldo, fomos comigo para alugar uma casa, e vimos o senhor compartilhando da responsabilidade do antigo inquilino. Não é isso, Elcio? A maneira como o inquilino devolveu a casa para o proprietário. Tudo direitinho ali, com a cópia das contas de luz, com tudo pago, com o IPTU pago, com a casa pintada. E quando a gente chegou na casa para ver, né, olha, realmente o rapaz, tipo assim, cuidou da casa como se fosse dele. Não era dele, mas ele cuidou com responsabilidade. É o machado posto à raiz. Se meus filhos não virem isso em mim, eles não vão ter essa responsabilidade, talvez, a não ser que tenham uma consciência diferente, mas possivelmente serão influenciados para o mal. Como devolvemos a casa alugada? E esse jovem, quando perdeu o machado, ele disse: ai, era emprestado, o que eu vou fazer? Preciso devolver. Aí ele recorreu ao profeta maior. E a primeira coisa que o profeta perguntou foi o seguinte: onde foi que o machado caiu? Mostra a direção. E aí ele mostrou: olha, foi aqui, nessa parte do rio. Aí o profeta cortou um pedaço de madeira, jogou naquela direção, e o ferro do machado flutuou. E então ele devolveu o ferro para o jovem, e o jovem certamente para o seu dono. Cortar a madeira significa a cruz do Calvário. Talvez alguém aqui diga: pastor, eu já perdi tanto o fio do machado, né, o corte do machado, e já perdi até o machado, já não tenho mais autoridade nenhuma, foi embora tudo, não dá, mesmo que, não dá nem para empregar a força, porque nem machado mais eu tenho, perdeu o machado. O profeta está te dizendo hoje aqui, a cruz do Calvário, se você apenas mostrar onde foi que caiu o ferro, a madeira do Calvário, ela é aplicada naquela área, esse é o símbolo. Jesus Cristo resgata aquilo que a gente perdeu.
Você perdeu dinheiro, perdeu autoridade, perdeu respeito, perdeu o casamento, perdeu a empresa. Põe a cruz do Calvário. Jesus Cristo é a mensagem central que está sendo pregada aqui. Jesus é aquele que resgata a dignidade perdida. É Ele que faz isso. Você só precisa mostrar a direção, apontar o lugar. Então a madeira é aplicada naquele lugar, o Calvário é aplicado naquele lugar, e aquilo que você perdeu, volta para a sua mão. Creia nessa mensagem. Creia nessa mensagem de todo o seu coração. Permita a palavra de Deus ir na essência da sua vida. E você vai descobrir, vai obter respostas importantes para o porquê de muitas coisas que se manifestam, que se desencadeiam na sua vida no tempo presente. Em nome de Jesus.